crianças do quinto ano, tudo bem? Hoje, né, nossa videoaula será de português, tá? Vamos falar sobre o que há de novo e sobre o gênero textual reportagem. Combinado? Então, ó, peguem o livro de vocês, tá? Abram ele na página 2 e temos aí a nossa famosa troca de ideias. Vamos lá, ó, tá? Essa página bem aqui, tá? Ó. Vamos ler aí, ó. Especialistas afirmam que idosos que convivem com pessoas mais novas se sentem menos sozinhos e passam a enxergar um sentido maior na vida. Em alguns casos, o entusiasmo aumenta tanto que eles podem até ter mais disposição para enfrentar doenças ou outros obstáculos. Interessante, né, esse trecho aí, ó. E aí ele faz alguns questionamentos. Então vamos trocar algumas ideias, né? Como eu já tinha falado, não precisa responder no livro, tá? Mas é bom que vocês, vamos lá, enquanto vocês estão me assistindo aí, vocês vão respondendo, vão se questionando, tá bom? Olha só, a número 1 é bem simples, ele pergunta assim, ó. Você convive com alguma pessoa idosa? Sim ou não? Se sim, relate uma experiência do convívio com essa pessoa. Vocês convivem, gente, com alguém idoso, né? Pode ser o avô, a avó, uma tia mais velha, uma madrinha. Como é essa experiência em morar com um idoso? É boa, é ruim? Geralmente, quando é com os avós, é maravilhoso, né? Os avós da gente, nós costumamos dizer que é mãe ou pai, né? Com açúcar, né? São aqueles que fazem as nossas vontades, né? Os nossos desejos, nos querem bem, não é verdade? Uma mania de vó, né? Eu falo isso pela minha avó. Quando eu vou na minha avó, ela acha que eu passo fome, só pode. Eu chego lá, ela fica, Ju, quer comer isso? Ju, quer comer aquilo? Então, é uma mania de vó, é esse cuidado, né? Esse cuidado que o idoso tem com a gente. E a gente, né? Tem algum cuidado com esse idoso? Vamos questionar aí. A 2, ó. O que uma pessoa idosa pode fazer por você e o que você pode fazer por ela? O que um idoso pode fazer por você e o que você pode fazer por ela? Várias coisas, né, gente? Ó, nesse tempo que nós estamos aí isolados, né, em distanciamento social, o nosso convívio ficou bem restrito, né? Claro, a gente vê a nossa família, mas não é sempre, né? Os nossos avós, né, são grupos de risco. Então, nosso convívio é até menor, né? Mas quando a gente tem esse convívio com os avós, o que vocês fazem, né, pela pessoa idosa que mora com vocês, que convivam com vocês, e o que ela faz por vocês? Me conta aí. E o último questionamento, né, o terceiro, ele nos questiona assim, ó. O que você sabe sobre o modo de vida dos idosos? Que textos deve procurar para obter informações atualizadas sobre essa etapa da vida? O que vocês sabem sobre os idosos? Nós sabemos só o que eles contam, né? Ou além. Aí ele questiona assim, né? Que tipos de textos, né? A gente deve procurar, né? Para saber sobre as atualidades dos idosos. Que tipos de textos são esses? Vamos ver aí, ó. Mudando de página, página 3, tá bem aí, ó. Foco na leitura, reportagem, tá? Vamos falar sobre a reportagem. O que é uma reportagem? Né? É quando uma pessoa, né, um jornalista, entrevista outra pessoa e relata o que ela, né, falou ali, né? Faz perguntas, questionamentos e ali ele relata. E aí tem bem aí, ó, número 1. Em reportagens, é possível conhecer histórias que dizem respeito a assuntos de interesse da sociedade. Então, gente, a reportagem ela vai trazer os assuntos, né, de diferentes tipos, tá?
Vamos supor, o João, nós já sabemos que ele gosta de jogar, tanto o João quanto o Breno gostam de jogar. Então, eles podem procurar reportagens, né, que falam sobre os jogos. Já o Murilo, ele é muito curioso com relação às ciências, né, essas coisas científicas, os dinossauros. Então, ele pode procurar reportagens, né, que vai falar sobre os dinossauros, as coisas de ciências. Já as meninas, né, muito fã aí desses K-pop, BTS, né, podem procurar as reportagens que falam sobre a vida desses artistas, o que eles fazem. É uma forma da gente estar nos atualizando, né, assim, buscando, né, inspirações, buscando os interesses, a gente saber os interesses que eles têm, o modo de vida deles, né? Beleza? E aí ele deixa uma reportagem pra gente aí, ó. A revolução dos robôs cuidadores está por vir. É uma reportagem, né, ó, de Peter Ray Allison, no BBS Future. É uma inglês que, né, te ajudou, ó, maravilhosa, só que não. E foi feita no dia 5 de junho de 2019. Então, ela não é antiga, né, gente? Ela é bem atual. Foi feita no ano passado, tem apenas um ano, tá? Vou ler aqui para vocês a reportagem, ó. Um futuro de cuidadores robóticos está mais próximo do que podemos imaginar. Olha só. Filmes como Frank e o Robô, de 2012, e Eu, Robô, de 2004, assim como desenhos animados como os Jetsons, retratam um futuro onde empregados robóticos realizam tarefas domésticas, permitindo que as famílias passem mais tempo juntas e que os idosos, né, fiquem independentes por mais tempo. Um futuro de cuidadores robóticos está mais próximo do que podemos imaginar. Aspiradores de pó e cortadores de grama, autômatos, né, já estão disponíveis, por exemplo. E no Japão, já existe uma intensa absorção de tecnologias de assistência e reabilitação para o cuidado de idosos. O robô Piper, da Universidade de Midtselect, né, em Londres, apareceu recentemente diante de um comitê parlamentar no Reino Unido para responder a perguntas sobre o papel dos robôs na educação. Os robôs cuidadores, enquanto isso, são um fenômeno relativamente recente, né? É bem novo, gente, ó. Com o envelhecimento populacional no mundo, há uma crescente demanda por assistência na rotina de idosos. No entanto, a falta de cuidadores disponíveis poderá provocar uma crise num futuro próximo. O Japão, por exemplo, prevê enfrentar um déficit de 370 mil cuidadores até 2025. 2025, gente, daqui 5 anos, tá? Próxima página. E aí ele continua. Possibilidades tentadoras. Embora as atuais tecnologias de assistência ainda estejam muito longe de preparar nossas refeições ou realizar nossas tarefas domésticas, elas dão uma tentadora ideia de possibilidades futuras. A maioria dos robôs hoje é usada na indústria pesada e na manufatura, onde tarefas perigosas e repetitivas são realizadas rotineiramente por sistemas automatizados. No entanto, esses robôs industriais pesados não são projetados para operar na presença de pessoas, pois se movem rápido e são feitos de materiais rígidos que podem causar lesões. Os robôs colaborativos de hoje, ou cobots, como são conhecidos, são feitos de materiais rígidos. Ao trabalhar próximo de seres humanos, sua velocidade é controlada para garantir que eles possam interagir de forma segura. Para melhorar a segurança, as próximas gerações de robôs colaborativos
devem ser feitas de materiais mais macios, como borracha, silicone ou tecido. Esses robôs são seguros por natureza, devido às propriedades materiais de que são feitos, né? Diz Elge, né? O roboticista da University College London, tá? Da Universidade Colegial de Londres, tá? Ó. Eles prometem alcançar a precisão e a repetibilidade dos atuais robôs colaborativos e, ao mesmo tempo, garantir, né, uma interação segura com os humanos. Um dos maiores desafios é que os sistemas de interação de robôs com humanos ainda não estão totalmente desenvolvidos. Eles funcionam até certo ponto, mas podem facilmente se confundir, como aspiradores de pó robóticos que não retornam à base do carregamento. Em condições simples de laboratório, os robôs conseguem determinar o melhor caminho a seguir. Mas em um ambiente real, como uma casa cheia de mesas, cadeiras e bagunça, é bem diferente. Muitos desses algoritmos foram desenvolvidos em laboratórios e são relativamente simples em comparação com o nível de desordem e atividade humana dentro de uma casa real, explica Nicola Bellotto, cientista da computação da Universidade de Lincoln e gerente técnico, né, da Einstein, acho que é assim que pronuncia, tá? Um projeto que visa construir robôs para ajudar a cuidar de idosos. Então, ó, nós temos aí uma reportagem, né, falando sobre os robôs. Como os robôs, né, vão ser cada vez mais presentes na nossa vida. E eles estão aí criando, né, uns robôs para, vamos dizer assim, né, cuidar dos idosos. Por que cuidar dos idosos, gente? Olha só, a gente sempre ouve dizer, né, que uma pessoa idosa, vai ficando idoso, é como se tivesse outro bebê em casa. Por quê? Precisa de cuidados, gente. Quando nós vamos ficando mais velhos, a gente vai perdendo um pouco da nossa memória, né? Tudo que a gente aprendeu é como se fosse apagado do nosso cérebro. E aí nós precisamos de cuidados, né? Os idosos não podem sair na rua sozinhos, né? Tem os perigos de um carro atropelar, dele não ouvir o que a outra pessoa fala, né? Com relação à audição, a audição nos idosos, gente, vai diminuindo. Quanto mais velhos vamos ficando, a audição, ó, vai diminuindo. A visão vai ficando prejudicada. O jeito de comer, né? Tem coisas que os idosos não podem mais comer, porque eles podem se engasgar. Então, eles estão criando uns robôs para poder cuidar dos idosos. Mas aí, por que não as pessoas cuidar dos idosos, né? Porque cada vez mais as pessoas estão trabalhando, né? E não podem cuidar dos idosos, tá bom? E aí eles acreditam, né, que as máquinas, né, farão esse papel. Mas a própria reportagem diz, né, ainda há muito que ser estudado, porque tem robôs, né, que ainda não tem essa interação com os humanos. Lá onde eles são testados, é de uma forma, né? Ele faz o trabalho ali perfeitamente. Mas quando ele vai lá interagir com o humano, né, pode ser que aconteça alguns erros. Beleza? Gente, qualquer dúvida, leia novamente esse texto, tá? Depois, né, após a leitura, né, dessa reportagem, vocês devem responder as páginas 5, 6, 7 e 8, tá? São apenas as perguntas que tem aqui, são apenas de interpretação do texto, tá? Então, qualquer dúvida na hora de responder, é só ler novamente o texto. Claro, tem coisas pessoais. E aí, pessoal, né, gente, não tem onde procurar, né? A não ser em vocês mesmos, tá? Na página 6, 8, ó, 6. Na página 8, tem bem assim no final, ó, falando sobre reportagem, né? Então, eu vou ler para vocês o que é uma reportagem, ó. Reportagem
é um texto jornalístico cuja finalidade é apresentar informações sobre determinado assunto de interesse da sociedade na época atual. O repórter, antes de escrever seu texto, precisa buscar informações, apurar os fatos, ouvir as pessoas envolvidas, especialistas ou não, e confrontar opiniões contrárias. A reportagem surge de uma análise cuidadosa que o repórter faz de todos esses fatos. Essa análise, em geral, é apresentada e exemplificada com os depoimentos obtidos durante a pesquisa para a elaboração do texto. Então, gente, a reportagem é um texto jornalístico, né? Só que como é que ele é feito? Simplesmente o jornalista vai lá e escreve o que ele quer? Não. Ele faz pesquisas, né? Essas pesquisas são o quê? São perguntas que ele faz para as pessoas, né? O que você acha sobre determinado assunto? Qual a sua opinião sobre determinado assunto? E aí ele vai colhendo essas informações e dali ele vai formar um texto. Beleza? Foi o que a gente acabou de ler ali, a reportagem sobre os robôs cuidadores, né, de idosos. Claro, ele não tirou da cabeça dele. Ele fez o quê? Entrevistou, né? Pesquisou, fez pesquisas, né? Em universidades, com roboticistas, né? Com as pessoas que criam, né? Os robôs, com pessoas que já usam os robôs. Por quê? Ele precisa ter duas opiniões. A opinião positiva e uma contra-opinião. Não quer dizer que seja uma opinião negativa, mas uma contra-opinião. Por quê? Precisa confrontar. Por quê? Não adianta a gente ter uma coisa só positiva, né? Tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo, né? Que nós precisamos confrontar, tá, gente? Tá? Espero que tenha dado para entender. Respondeu essas questões? Vamos para a página 9. A página 9 vai falar sobre formação de palavras terminada em oide, né? Bem simples, tá? Vocês devem ler e apenas responder. Ainda é com relação à reportagem. Combinado? Próxima página, nós temos a página 10, 11, 12 e 13. O que elas são? São ainda, né? Vamos colocar puxando ainda, né? Esse gancho da reportagem. Só que na página 10, nós temos aqui, ó, um texto de divulgação científica. É como se fosse uma reportagem, só que transformada em um artigo científico. Vai divulgar uma coisa científica. O que eu quero que vocês façam? Leiam, tá? Sobre o vovô e o videogame. Bem legal, gente, esse texto, tá? De divulgação científica. Não é nada que vai confundir a cabeça de vocês. Pelo contrário, tá? Ele é bem fácil, bem explicativo. Vocês devem ler, tá? Com atenção, beleza? E responder as questões, tá? São questões de quê? De interpretação, tá? Respondeu as questões, vão responder as questões da página 11, 12 e 13, tá bom? Depois que respondeu tudo, o que vocês têm que fazer? Bom, nas últimas aulas online, eu ensinei vocês como enviar, né, pela plataforma lá no Classroom. O que eu vou querer? Terminou de responder, gente? Vocês vão tirar foto das páginas respondidas, óbvio, né? E vão fazer o quê? Vão me enviar. Para quê? Para eu ter certeza que vocês fizeram. Combinado? Vocês tiram foto, me envia, que eu vou corrigir e vou devolver para vocês. Quando vocês me enviarem, né, assistirem a videoaula, responderem e me enviar, né, as respostas de vocês, vocês vão clicar bem assim, ó, vai estar lá, né, tarefa atribuída, vocês vão colocar lá como concluída, beleza? Por quê? Vocês fizeram. Fazendo assim, eu vou saber quem fez e quem não fez. Claro, eu vou sempre perguntar, né, nas aulas online, quem fez, quem não fez.
mas por lá fica mais fácil para eu ter o controle na hora de corrigir. Combinado? Então, meus amores, essa, foi nossa aula de português. Espero que vocês tenham gostado e entendido, Foi mais uma aula de interpretação, Como eu já tinha falado para vocês, que não ia entrar na aula online por conta dos textos, que é só de coisa de ler, interpretar e responder. Nas aulas online, nós vamos ficar mais com a parte de gramática e ortografia. Combinado? Beijos e até a próxima aula!